Gostaria de saudar a todos que estão participando do terceiro simpósio online de educação domiciliar e agradecer também a oportunidade de fazer parte de tal. Meu nome é Elmer Garcia Pires, eu sou brasileiro, casado, formado em teologia com especialização em grego koiné e mestrado em educação pela Universidade Bob Jones, em Greenville, na Carolina do Sul. Possuo também um bacharel em teologia pela Faculdade Derroniana e estou terminando um bacharel em pedagogia e um outro bacharel em letras. Atualmente eu trabalho como um professor em 2 escolas cristãs aqui na cidade de São Paulo e também sou sócio fundador tanto da editora Trinitas como da Escola Cristã Clássica Trinitas. Eu sou também membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo e estarei à frente da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, que será inaugurada no dia 20 de outubro, agora de 2018. Estou incumbido de tratar do tema de direitos autorais e espero que eu possa fazer com que vocês aprendam algo através dessa palestra e também desafiá-los através daquilo que nós veremos nesses próximos minutos. Nós vivemos em uma revolução ao que diz respeito à informação. Alguns chamam esse período em que nós vivemos da era da informação ou da era digital. Assim como há uma mudança na maneira em que recebemos as informações, há também uma diferença na maneira como nós as interpretamos e como nós as utilizamos. O fenômeno do compartilhamento parece ter tomado também o âmbito das informações. Já não há mais barreiras, já não há mais muros, não há mais portas, firewalls, que limitem os nossos acessos às informações. Isso parece ser algo totalmente normal. Para grande parte da população mundial, a internet parece ter tomado um aspecto neutro. Ou seja, o que é colocado ali é de todos. Nós socializamos as informações de fato, pois as tiramos dos detentores de seus direitos e as disponibilizamos a todos aqueles que têm acesso a essas informações. Talvez o melhor exemplo disso possa ser capturado nas ações de uma jovem alemã de 17 anos chamada Helene Hegemann. Segundo o artigo do jornal New York Times, intitulado Linhas de plágio em desfoque para alunos na era digital, publicado no dia 30 de agosto de 2010, essa geração parece crer que não existe, essas são as palavras de Helene, não existe originalidade, apenas autenticidade. Essas foram as palavras que Helene escreveu ou respondeu quando entrevistada por alguns repórteres ali do New York Times e outros, cujo romance dela, best-seller, sobre a vida de baladas em Berlim, acabou por incluir passagens retiradas de outras obras. Não existe originalidade, apenas autenticidade. Será que nós podemos nos render assim tão facilmente a essa nova perspectiva? Como que nós devemos agir diante desses novos desafios, que na verdade são velhos problemas travestidos por novas modalidades? O que Deus, em pleno século XXI, tem a nos dizer sobre essas questões relacionadas ao plágio, aos direitos autorais e às propriedades intelectuais? O meu intuito com essa palestra, o meu intuito nessa palestra, é de expô-lo à divina perspectiva sobre o trabalho e convencê-lo de que a quebra do decoro da propriedade intelectual, assim como dos direitos autorais e de todos os outros tipos de problemas relacionados a isso, se resume, na verdade, à quebra do 8º mandamento, e levá-lo a compreender que a satisfação na vontade de Deus e o exercício do trabalho honesto são os meios pelos quais você pode desfrutar digna e corretamente do fruto do trabalho. Vamos então para a análise desse tema.
Para isso nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o trabalho é de fato uma bênção divina. Deus é o criador do trabalho, como fica claro lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. A palavra de Deus diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Ao contrário do que muitos pensam, o trabalho foi criado antes da queda do homem, antes da queda de Adão, pelo próprio Deus, e nos foi dado como uma responsabilidade e como uma bênção, exemplificando aqui a obra da própria Trindade divina. Deus é um trabalhador. Em uma mensagem sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o pastor e teólogo John MacArthur, ele apresenta Deus como um trabalhador. Ele diz que a obra de Deus, o seu trabalho, é apresentado em sua criação, como exposto ali no livro de Gênesis, é também apresentado na providência de Deus, e ele diz assim: em que Deus, pessoalmente e por sua própria sabedoria e poder, orquestra todas as variáveis, todas as contingências, todas as ações e reações que acontecem em todo o universo para realizar a sua vontade de forma perfeita. No sustento de toda a criação e por muitas outras provas, como o pastor MacArthur salienta, tal como a redenção, na justificação e no juízo de Deus. Deus é um trabalhador. E o mesmo se aplica à pessoa de Cristo, o nosso Senhor. Lá no livro de João, no capítulo 5, no versículo 17, o próprio Cristo declara: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Razão pela qual os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Versículo 18. Também em João, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 3, nós encontramos essa realidade, bem como em Romanos 11:36. Lá em João, nós lemos o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, absolutamente nada do que foi feito se fez. Agora em Romanos, capítulo 11:36, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus, assim como Deus Pai, é um trabalhador. Ou seja, o trabalho é uma bênção divina dada pelo próprio Deus e exemplificada na vida do nosso supremo Senhor, o nosso supremo exemplo, o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Logo, o trabalhador, ele é digno do fruto do seu trabalho. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 7 a 10, nós encontramos um texto que diz respeito a esse tema. É certo que o texto ali de 1 Coríntios 9 refere-se à defesa de Paulo em relação ao seu apostolado. Porém, Paulo exemplifica princípios importantes que dizem respeito à questão do trabalho e da paga que se dá ao trabalho. Paulo faz duas perguntas retóricas iniciais. Ele diz assim: quem planta a vinha e não come do seu fruto? E outra pergunta: ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? A resposta a ambas essas perguntas é clara. Ele diz assim: os que plantam a vinha comem o fruto, os que apacentam o rebanho bebem o leite, pois não há nada mais justo que um trabalhador desfrutar do resultado do seu trabalho. Logo em seguida, Paulo declara que a sua argumentação não é uma argumentação meramente humana, restrita a elucubrações próprias, mas que este princípio ele está, na verdade, estabelecido há muito tempo e presente lá na lei de Moisés. Ele diz ainda no versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo.
Note que a preocupação de Paulo, ela se dá com um princípio estabelecido na lei e que ele não se limita aos agentes envolvidos no exemplo que ele dá. Isso é, o boi que trabalha pisando trigo, assim como nós, é digno do trabalho e deve desfrutar dos bens que o acompanham. Por isso, não deve ter a sua boca atada. Paulo ainda acrescenta mais uma pergunta retórica. Ele diz assim, no final do versículo 9 e no versículo 10. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Versículo 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz? A resposta é óbvia. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o para a esperança de receber a parte que lhe é devida. A paga do trabalho é a esperança almejada pelo trabalhador. Todos trabalhamos com a esperança de recebermos o que nos é devido, de acordo com o trabalho que nós realizamos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, encontramos um outro princípio exposto por Paulo, que corrobora com o princípio de 1 Coríntios 9. Paulo declara que aquele que não trabalha não deve comer. Novamente, o contexto em que essa passagem está inserido não diz respeito exclusivamente à questão do trabalho. Mas, novamente, o princípio bíblico aqui é bem claro. O trabalhador é digno do resultado do seu trabalho e a ele espera. Aquele que não realiza não deve desfrutar do fruto do trabalho. Sabemos, porém, que a questão do trabalho não é tão simples assim. Ela não é tão simples quanto parece. Ainda mais quando nós adicionamos a ela um outro problema, o problema do pecado. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos que Deus modifica o relacionamento do homem com relação ao trabalho como fruto da desobediência de Adão. Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher, e ao homem, ele declara a esse Adão, dizendo o seguinte: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comesses da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, dos versículos 17 ao versículo 19. O resultado disso é vivenciado até os dias de hoje, e vão muito além do aspecto físico no empenho do homem em seu trabalho, pois a partir daí surgem toda a sorte de problemas, como por exemplo o abuso dos empregadores, a falta de empenho dos empregados, questões relacionadas às condições de trabalho, problemas relacionados aos direitos dos trabalhadores e uma extensa série de outros problemas que não preciso mencionar aqui. Para lidar com esse atenuante do pecado, Deus estabelece princípios norteadores que devem ser aplicados pelo homem, a fim de que possam, mesmo que maculados por esse pecado, trazer honra a ele e benefício ao seu próximo. E esses são chamados dos 10 mandamentos. Os teólogos dividem os 10 mandamentos em duas categorias. Na primeira, onde se encontram os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem para com Deus. E a segunda categoria, que diz respeito ao relacionamento do homem para com o homem, para com o seu próximo. Dentre estes, encontra-se um diretamente ligado à questão do trabalho, o 8º mandamento: não roubarás. Está implícito aqui, nesse 8º mandamento, que cabe a indivíduos, ou seja, eu e você, a possibilidade de possuirmos posses e bens. Como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, Deus nos colocou neste mundo como mordomos. Deus nos concedeu a oportunidade de administrarmos o que pertence, na verdade, a Ele. Logo, a cada um de nós foi dada a responsabilidade
sobre aquilo que ele coloca debaixo do nosso controle. O dicionário Webster, de 1828, talvez o mais confiável até os dias atuais, define que para o roubo ser constituído, a tomada de qualquer bem pertencente a outro deve ser feita em sigilo ou sem conhecimento do proprietário. E deve ser ilegal ou criminosa, ou seja, deve ter o objetivo de privar o proprietário de sua propriedade em particular e contra a sua vontade. Dentro dessa definição de roubo é que se enquadra a questão dos direitos autorais, tema da nossa palestra aqui. Afinal de contas, o que são os direitos autorais? Em uma pesquisa simples e rápida na internet, você pode encontrar algumas definições. Eu retirei aqui uma do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Ele coloca que todo o criador de uma obra intelectual tem direitos sobre a sua criação e sobre o uso dessa. Ele ainda acrescenta, direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Assim, qualquer ato que ultrapassa o uso devido e legítimo de uma obra, sem o consentimento do autor, se enquadra justamente na quebra do 8º mandamento, ou seja, é um roubo. A essa altura, muitos de vocês devem estar completamente indignados, julgando esse meu posicionamento como algo extremo. Já outros devem estar pensando em exemplos de como isso é totalmente irrelevante se comparado às ações que os nossos políticos têm. Mas note que tanto um como o outro estão tratando ainda do mesmo problema, a questão do roubo. O problema ainda continua. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 24, nós encontramos outro princípio bíblico relacionado a isso. O texto diz no versículo 24, o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O princípio aqui revelado, ele não se limita somente ao âmbito familiar, pois, segundo a argumentação bíblica, temos um exemplo enraizado no 8º mandamento. Ou seja, o que rouba o pai e mãe é semelhante ao outro que exerce a mesma ação, ou seja, um ladrão. Agora, note a conclusão do versículo 24. Ele diz, o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O que chama atenção aqui é o fato de que se alguém é capaz de roubar pai ou de roubar a sua mãe, e imaginar que o que ele está realizando não é pecado, imagina o que essa pessoa é capaz de fazer com os bens e contra aquelas pessoas que ele simplesmente nem conhece. Como os comentários da Reformation Study Bible bem colocam, saquear os pais sem vergonha alguma, mostra a depravação moral que mina absolutamente todos os outros relacionamentos. Mas há diferentes tipos de roubo, pois há diferentes tipos de pecado. Há pecados os quais todos nós temos vergonha de mencionarmos em público, mas há também outros tipos de pecado que parece que nós nos orgulhamos de cometer. Eu me aventuro aqui a dizer que o roubo ao qual nós estamos nos referindo aqui, da aquisição de propriedade intelectual sem a devida permissão ou por meios ilícitos, se enquadra bem na seção dos pecados dos quais muitos se orgulham em cometer. Eu me lembro dos anos de adolescência em que me orgulhava em dizer que eu tinha estes e aqueles jogos, e a quantidade desses jogos de computador, todos eles de uma procedência duvidosa. Se nós nos esforçarmos um pouquinho só, todos nós seremos capazes de nos lembrar das músicas que nós baixávamos no Casa A, ou em outros aplicativos de música, ou dos CDs que nós copiávamos dos nossos amigos, dos filmes que nós baixávamos nos nossos HDs, dos livros que nós tirávamos xerox, ou então, sem falar dos trabalhos da escola e trabalhos da faculdade, em que nós simplesmente copiávamos dos nossos amigos.
Outros ainda conseguem chegar no nível mais elevado. Não que isso seja algo de mérito, mas justamente o contrário. Como seminaristas que baixam livros teológicos na internet, ou pastores que chegam a copiar sermões de outros pregadores. Talvez você tenha notado que todos esses verbos que eu usei estavam no passado. Nós baixávamos, copiávamos, e eu não fiz isso com ingenuidade. Eu fiz isso tendo em mente que o público com quem estou falando seja um público que não está cometendo esse tipo de quebra do 8º mandamento. Pois assim como que rouba pai e mãe e diz, não peca, este é companheiro do destruidor. Mas ainda há uma outra categoria em que muitos de nós se encaixam. Se você não é daqueles que rouba a propriedade intelectual de maneira explícita e nem age ativamente disponibilizando esse material, talvez você seja aquele amigo legal, aquele coparticipante. O sábio do livro de Provérbios nos alerta mais uma vez, agora no capítulo 29, no versículo 24, que esse coparticipante do roubo aborrece sua própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. É aquele que se faz de bobo quando depara-se com a ilegalidade. Aquele que busca parecer ser isento, que não abre a sua boca, pois pode magoar o seu amigo. Esse tem parte com o ladrão e aborrece a sua própria alma, conforme Provérbios 29 e 24. Muito bem, então qual que é a solução desse problema? Como que nós podemos solucionar essa questão do roubo de propriedade intelectual? Como que nós podemos tratar essa questão? A solução é simples, porém essa solução é árdua. E eu digo que a resposta para isso se encontra no contentamento somado ao trabalho honesto. Primeiro, o trabalho honesto. Em Efésios, capítulo 4, no versículo 28, Paulo nos exorta à prática da santidade. O texto diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. À primeira vista, a exortação de Paulo pode parecer uma mera declaração behaviorista, mas não se engane com isso. A mudança de atitude aqui exortada por Paulo, ela é realizada por meio do Espírito Santo de Deus, bem como Paulo deixa claro em Gálatas capítulo 6, que um dos frutos do Espírito é justamente o autocontrole. Paulo declara que aquele que furtava deve parar de furtar. Aquele que usa a propriedade intelectual dos outros sem a devida permissão deve parar de fazê-lo. Mas isso não é o suficiente. Ao que Paulo acrescenta, uma vez que você para de cometer esse pecado, você deve substituí-lo, e neste caso específico, pelo trabalho. Paulo deixa claro que o que deve substituir o roubo é o trabalho, aquilo que o indivíduo realiza com as suas próprias mãos. O intuito desse trabalho, que por si só já é digno perante Deus, ele se encontra no final desse versículo. Ele diz ali, para que tenha com que acudir ao necessitado. Talvez eu possa forçar um pouco a aplicação desse princípio ao tema que nós estamos tratando, mas eu creio que isso nem é necessário. Note que em muitas circunstâncias, a intenção daquele que comete o crime do uso indevido de material alheio é uma intenção que nós podemos dizer ser das melhores. Porém, a sua incapacidade financeira o impede de adquirir o material que ele deseja ter. Assim, quando esse se vê cumprindo uma necessidade maior, ele o toma de maneira mais fácil. Quer seja por meio de downloads, ou de cópias, ou pela compra de material falsificado e ilegal. Mas uma vez que você abandona esse pecado, a sua atitude deve ser de tornar-se capaz, por meio do seu próprio trabalho, de não só adquirir aquilo em que em outra ocasião pudesse adquirir de uma maneira ilegal ou indevida, mas também de contribuir
com aqueles que não têm a mesma capacidade e oportunidade que você tem. Pois o respeito às propriedades alheias impedem a cobiça descontrolada. Hans Ulrich Helfler. Mas onde entra a questão do contentamento em tudo isso? Em Efésios capítulo 5, dos versículos 3 a 4, Paulo continua a utilizar uma exortação semelhante a essa que ele acabou de utilizar no capítulo 4. Ele diz assim: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, e a ênfase está aqui nessa parte do versículo, pelo contrário, ações de graças. Como bem coloca o pastor Douglas Wilson, é bem certo que esperaríamos tudo que esse versículo terminasse com outras palavras, menos com as palavras ações de graça. Pois, seguindo o argumento apresentado no capítulo anterior, a impundícia, toda sorte de impurezas, a cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs, os chocarrices, todas essas são coisas inconvenientes e devem ser substituídas, ele diz aqui, por ações de graças. Ou, em outras palavras, elas devem ser substituídas pelo contentamento. Mas por que contentamento? Segundo a mãe de Douglas Wilson, isso mesmo, a mãe dele é a detentora dessa frase. O contentamento é a plena satisfação com a vontade de Deus. Logo, podemos concluir que a falta de contentamento é justamente não se agradar com a vontade de Deus para a sua vida. A consequência disso nos leva a todos os tipos de atos pecaminosos e atos ilícitos que nós podemos um dia imaginar. Desde a mera cópia ilegal de uma obra que não nos pertence, aos pecados mais tenebrosos que podemos imaginar. Nossa insatisfação com a nossa condição, e diga-se, com a vontade de Deus também, nos leva a buscar o que desejamos por quaisquer que sejam os meios disponíveis. A solução para o nosso problema não é apenas pararmos de realizar os atos ilícitos que nós temos cometido, mas de nos deleitarmos na vontade de Deus para a nossa vida, desfrutando de tudo o que temos, estando satisfeito com aquilo que Deus nos deu, com tudo que nos foi galardoado, pois assim é a vontade de Deus para nós. Devemos então estarmos agradecidos a Ele continuamente. E por fim, eu trago aqui duas aplicações práticas. Não colabore com tais práticas. Não colabore com tais práticas. Não aceite que essas práticas ocorram de forma natural na sua vida, mesmo que as questões envolvidas envolva ou não o aspecto financeiro. Faça tudo o que a lei permite, a fim de que essa prática seja extinta da nossa realidade. Com apenas 2 meses de vida, a editora Trinitas já foi vítima de roubo de propriedade intelectual. Ninguém está isento disso. Então, quando algo ocorrer, trate com o canal pelo qual o material está sendo veiculado e, se necessário, busque as autoridades vigentes. Muito obrigado.